no quadro Gestão e Educação, o professor Flávio Guimarães vai falar sobre pensar fácil e descomplicado nas organizações. É com você, professor. Boa noite, pessoal. Conforme prometido, estamos aqui para falar, então, dessa nossa parte aí de pensar mais fácil e também descomplicado, né? E para iniciar isso, gente, eu quero passar para vocês uma situação que é extremamente difícil no nosso dia a dia, né? É que ensinaram a gente a não pensar fácil. E aí a gente pergunta assim, então o que é pensar fácil e descomplicado? Pensar fácil, gente, e descomplicado é eu começar a fazer a coisa não buscando essa total eficiência que tanto o pessoal fala para a gente buscar. Porque a eficiência, a gente precisa ter, gente, eficiência. Precisa buscar aí os 100%, essa coisa toda. Mas nós não vamos atingir isso. O que a gente vai fazer é sempre tentar buscar essa perfeição. E o pensar fácil, ele realmente, como diz a palavra, ele facilita o processo. Mas, peraí, mas o que é mesmo pensar fácil? Vocês podem estar se perguntando e até dizendo assim, pô, mas eu não entendi o que é pensar fácil. Pensar fácil, gente, é assim, ó. Vamos dar um exemplo, então. Tu precisas fazer alguma coisa, ou eu preciso fazer alguma coisa. Na empresa, em casa, no trânsito, em qualquer lugar. A coisa que eu preciso fazer, sabe como eu tenho que pensar fácil? Se você que tem filho vai saber muito mais rápido do que eu vou falar agora, esse exemplo. Se tu conversar com uma criança, a criança pensa fácil. Sabe por quê? Porque ela ainda não foi trabalhada mentalmente para ela colocar dificuldade onde não tem. E a gente tem essa característica, a gente coloca dificuldade onde não tem, porque os nossos problemas são mais importantes do que todos os outros problemas. Então isso é realmente pensar complicado, porque não é. Problema ele é igual e parecido. A tendência só de pensar mais complicado é que vai dificultar isso. E aí, olha só, por que precisamos pensar fácil e descomplicado? Porque tudo já diz. Por que eu tenho que pensar fácil? Porque realmente vai facilitar a minha vida. Eu preciso pensar fácil. Como pensar fácil? Sabe essa complicação, essa dificuldade que às vezes a gente vai fazer um projeto, a gente quer fazer o melhor projeto. Enquanto não está o melhor projeto, eu não vou nem começar a fazer o projeto. É aí que está o problema. Pensar fácil é assim, ó. Para me dar 10 passos, gente, eu preciso dar o primeiro. É fácil assim. E se eu só der um passo primeiro, o segundo vai ser mais fácil, o terceiro, para me chegar no 10º. Só que eu fico pensando no 10º. E aí, olha só. Como é que a gente está pensando? Está pensando complicado, não é? Como é que eu penso? Eu penso logo nos 10 passos. Aí eu digo assim, isso vai ser difícil. 10 passos são muitos passos, né? Isso aí para quem está buscando perder peso, ou para quem está buscando ganhar peso, a mesma complicação, né? O cara diz assim, vixe, eu preciso perder 10 quilos. Não, tu não tem que perder 10, tu tem que perder 100 gramas, 200 gramas, 1 quilo, 2, 3, 4, 5 para chegar em 10. Porque se tu for perder 10, aí tu não vai conseguir mesmo não. Eu não perco 10 de hoje para amanhã, né? Eu tenho um processo, e esse processo ele é fácil, né? Só que eu complico o básico e o complexo. O básico está sendo esquecido. Qual é o básico? Para me perder 10 quilos, ou para me ganhar 10 quilos, eu tenho que começar ganhando algumas gramas. Isso é o fácil, isso é o normal. E o que é o complexo? Não, eu preciso 10. Se eu não chegar em 10 não adianta, não serve. Eu tenho que colocar um limite, sim, eu tenho que colocar uma data, gente. Quando vocês, ou eu, ou qualquer um de nós, vamos fazer alguma coisa, a gente tem que colocar, sim, fazer um cronograma, essa coisa toda, né? Mas eu preciso fazer isso de forma fácil. Eu não posso querer, em uma semana, perder, por exemplo, 10 quilos que eu ganhei em um ano. Eu posso até fazer assim, eu ganhei em um ano, então eu vou perder em um ano. E se eu perder antes disso, perfeito. E eu faço para perder antes. Mas eu preciso perder aos poucos, não dá para me perder da noite para o dia, nesse exemplo que eu estou dando. E qual a dificuldade para pensar fácil? A dificuldade, gente, é que depois que eu me torno adulto, e aí as crianças que estão assistindo, os adultos, os jovens e nós com a idade um pouco mais avançada, eu me incluindo nesse meio, né? A gente tem esse problema de pensar fácil. A gente quer pensar complicado, porque a gente quer dizer que a gente é melhor, que a gente é o cara. E, na verdade, era para a gente pensar assim, para me perder peso, eu preciso seguir uma regra. E essa regra ela tem que ter um mínimo necessário, né? E alguém que entenda disso também me acompanhando, de repente, porque eu posso não saber fazer isso. E aí é pensar fácil. Se eu não sei, eu procuro quem sabe. Se eu sei, eu faço. Isso é pensar fácil, né? Eu não sei, aí eu mesmo vou fazer assim mesmo, mas eu vou fazer. Está pensando difícil? Arruma quem sabe. É mais rápido, mais prático e mais fácil,
né? Quem deve pensar fácil? Quem, gente? Se essa pergunta fosse direta para vocês e até para mim, quem tem que pensar fácil? Todo mundo. Só que, olha, a gente aprende mais com as crianças, por incrível que pareça. Não é com os idosos, não. Tem idoso teimoso que dói. Tem criança teimosa também. Mas se a gente observar a criança, ela não tem ainda esse trabalho que foi feito na gente de pensar complicado. Eles pensam fácil. Se você tiver a oportunidade e nunca fez de perguntar de uma criança alguma coisa, aproveita e pergunta das crianças próximas de ti. Tu está com um problema? Chega lá com a criança, bate um papo com ela e diz assim, olha, se fosse tu, está acontecendo isso. O que é que tu fazia? Ele vai dizer assim, eu dava um passo assim, assim, assim. Aí tu olha e diz assim, rapaz, é mesmo, como é fácil, né? É porque ele pensa descomplicado, ele pensa fácil, ele não tem essa complexidade nossa, né? E isso não é errado, né? Então, quem deve pensar fácil é todos nós. Todos nós precisamos pensar fácil. Nós precisamos descomplicar esse negócio. Porque quando a gente vai fazer, a gente tem a tendência de complicar, tudo é difícil. Eu sempre sou o melhor, eu sempre sou alguma coisa assim. As crianças podem ajudar? Claro que sim, né? As crianças podem ajudar. Gente, eu tenho filhos pequenos e eu digo para vocês, tem um grandão também já, né? Mas eu vi eles crescerem. Eu estava junto com eles nesse crescimento. E olha, por incrível que pareça, pais, mães, nós aprendemos mais do que ensinamos para eles, tá? Desde que a gente esteja perto deles, né? E aparentemente parece que a gente está ensinando mais, mas não é não, a gente está aprendendo mais. Ele faz uma tarefa de casa, ele faz tão simples, e eu faço a minha tão complexa, tão difícil, a minha tem que ser não sei o que, a dele, ele vai lá na mão, ele leva e está lindo e maravilhoso, ele está feliz da vida porque fez. Eu não, porque ficou ruim, a letra ficou torta, aquelas coisas todas, e o cara está querendo só que faça, né? Então eu preciso descomplicar, e as crianças ajudam muito a gente. Ó. Será que vale a pena pensar fácil? Só vale, né, gente? Eu diria para vocês assim, vou puxar brasa para minha sardinha. Se vocês olharem para mim, vocês não vão dar a idade que eu tenho, né? Assim como às vezes a gente olha para algumas pessoas e a gente diz assim, esse cara deve ter uns 300 anos, né? Então assim, a tendência é que quando a gente pensa fácil, ele descomplica e a gente vive um pouco mais feliz. Isso não quer dizer que vai trazer muita felicidade, mas a gente vai viver um pouco mais feliz. Porque vale a pena pensar fácil, gente. Não pensa difícil, não. Tudo é difícil para ti, os teus problemas são mais graves e são para ti. O teu colega do lado lá, ele não acha isso não, tá? Ele acha que é o dele que é mais complexo e que é mais difícil. Tu é nada. O dele é que é completo, assim, bem difícil, né? E a realidade nos mostra o quê? A realidade, ela mostra pra gente que a gente precisa mudar, gente. Independente da idade. Mesmo que eu seja jovem, mesmo que eu seja um pouco mais de idade avançada, eu preciso mudar. E para mim pensar fácil, essas mudanças, elas têm que ser dentro da realidade. Mas realidade e utopia, nós iremos conversar com vocês no próximo encontro, na próxima quinta-feira, e eu conto com a presença de vocês. Então, realidade e utopia é difícil também, mas a gente vai dar algumas dicas para todos vocês aí no próximo encontro. Então, até a próxima quinta-feira para vocês e fiquem com Deus. Obrigada, professor. Até a próxima semana. E veja a seguir aqui no Jornal da Amazônia. Chuvas atrasam obras de restauração de viadutos em Porto Velho, Rondônia. Não saia daí, nós voltamos em instantes.